começar a gravar. Ó, pegar um pouquinho. Tá aqui. Tanta janela aberta que eu nem. Então tá. A disciplina, né, no seus dominantes. Na verdade, faltou aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Faltou aqui nem coloquei a ementa, né? Já entrei logo nos objetivos gerais. Nessa disciplina, ela anda paralelamente aí, a Amanda, acho que já fez, não sei se mais alguém fez essa disciplina. Ah, ela anda paralelamente com a disciplina de nutrição de nutrição de ruminantes, né? E tem uma dependência grande dos conhecimentos de bioquímica e dos conhecimentos de fisiologia, tá? Porque fisiologia, principalmente fisiologia do sistema digestivo, anatomia também. Então ela anda de braço dado aí, na verdade ela é dependente, né? Tem como predecessora, como disciplinas antecessoras, as disciplinas de anatomia e de fisiologia, principalmente fisiologia do sistema digestivo, né? E também a bioquímica, né? E envolve aí alguma coisinha de cálculo, né? Preciso exercitar já, então já nada assombroso, nada de se assombrar, mas a gente precisa exercitar um pouquinho a mente. Eu espero que a gente volte no presencial, porque a coisa muda bastante, a gente consegue discorrer melhor e trabalhar melhor. Voltando no presencial para a gente atuar aí e demonstrar esses cálculos e tudo mais. Aí vocês podem dizer, alguém pode dizer assim, mas não existe programas para cálculos de ração? Existem, fazem isso, mas é preciso compreender como é que isso funciona, qual o princípio disso, né? Para depois você poder fazer uma análise de algo, até de um resultado, por exemplo, feito por um cálculo, se houve alguma falha na alimentação do sistema. E também os programas de cálculo não são gratuitos, né? E é interessante que você dominando bem o assunto, dominando bem a situação e dominando bem o Excel, dá para você montar alguma coisinha mais simples que te facilite no dia a dia e nos trabalhos, né? Até para fazer para si, simular alguma coisa rápida no Excel, dá para se fazer isso. Não dá para fazer muita coisa porque, na verdade, um programa bom de cálculo, ele tem que fazer trocentos cálculos ao mesmo tempo para poder chegar num resultado ótimo. Um bom programa de cálculo faz isso, por isso que é quase que humanamente impossível fazer isso, um grande cálculo, uma grande mensuração de nutrição, fazer isso na mão. Então não dá para fazer uma coisa muito extensa, porque você tem que levar em conta situações como estado fisiológico do animal, condição corporal do animal, para avaliar quantidade de energia a ser fornecida, você tem que avaliar é, o tipo de alimentação ofertado, aí depois que você fechou tudinho, conseguiu atender, aí você balanceia uma coisa, desbalanceia outra, pode ocorrer isso, e depois suponhamos que conseguiu atingir tudo. Aí tem a questão do custo, que ingrediente utilizar. Então, o cálculo de ração que usa os chamados cálculos de custo mínimo, que usa álgebra linear e usa equações de segundo grau também para poder fazer isso tudo interligado, ele te dá um resultado melhor e mais rápido com o produto mais barato, né? Ele muda, tipo assim, ele tem, não que seja inteligente, mas ele tem a opção de optar pelo produto mais barato numa situação de condição. O produto mais barato vai ser empregado. Mas, enfim, o objetivo da disciplina, após a disciplina, é que os cursandos, ou seja, vocês, consigam compreender os preceitos da nutrição como ciência. É uma coisa que fica facilitada para a gente fazer aqui, porque isso já vem sendo trabalhado desde, na verdade, desde o primeiro semestre, né? E vai ser trabalhado paralelamente agora, com a nutrição de ruminantes. E que vocês possam aplicar esses preceitos, esses conhecimentos, como ferramentas de melhorias na produção dos animais, especificamente animais não ruminantes, visto que esse é o foco da disciplina, né? É a nutrição de não ruminantes. Então, se por um lado a nutrição de não ruminantes ela
ela é, digamos, facilitada porque os não ruminantes não têm uma complexidade que tem o rumen do ruminante, os processos todos que ocorrem dentro do rumen, que são bastante complexos, por isso que o rumen é tão estudado. Por outro lado, você tem uma diversidade enorme de animais, né, porque por mais que lá em ruminantes você tenha espécies distintas, como caprinos, como ovinos, como balinos, como bovinos, e até outras espécies não tão comuns, né, mas que são produzidas em larga escala em alguns locais também, como os camelos, ou como que são animais ruminantes, são parcialmente ruminantes. Os camelos não são completos, né? Não são ruminantes completos, mas são ruminantes. Ou então os camelídeos como um todo, né? Camelídeos envolve os camelos, os dromedários, envolve a lhama, envolve guanaco, envolve a alpaca, envolve vicunha, que são animais aqui da América do Sul, que também, né, tem similaridade com ruminantes aí. Embora tenha as espécies todas, no geral, por serem ruminantes, há pouca diferenciação nos processos, né? Há uma diferença entre o búfalo e o bovino, a gente trabalha com bovinocultura, e quando está de nutrição de búfalos lá, o requerimento nutricional de búfalo, a gente procura enfatizar as diferenças que o búfalo tem, né? Em relação ao bovino, por exemplo, o búfalo requer bem menos não, mas requer menos proteína que o bovino para a mesma produção, menos aporte proteico do que o bovino, o que é um ponto vantajoso, né? Mas não pode descuidar da energia do búfalo. Mas voltando aqui para a nossa realidade, você tem uma enormidade de espécies que têm que ser trabalhadas, né? Você tem o suíno, né, que tem um sistema digestivo mais próximo, talvez, do nosso, do ser humano, do que das outras espécies. Você tem as aves, que tem um sistema bem peculiar, né, que tem um sistema digestivo, estômago de estômago, que se for puxar lá na anatomia, né? Não sei até que ponto vocês viram isso lá em anatomia, mas se vocês forem puxar para as aves, nós temos um digestivo bastante próprio, né? Com o estômago bem pequeno, pouco espaço, né? Sistema digestivo curto. Aí, sendo para o equino, um animal que é herbívoro, não ruminante e com muita particularidade. Tanto é que a gente nem aborda tanto a nutrição equina aqui na disciplina e deixa para a disciplina de equicultura pela particularidade que ela tem. E se vocês forem ver, na verdade, quando se trabalha com não ruminantes, nas faculdades aí, podem colocar, sim, a maioria esmagadora delas, todos você procura, grandes faculdades. Quando se fala não ruminantes, são duas espécies, aves e suínos. Basicamente galinha, não é aves não, galinha, porque não trata de todas as aves, trata de galinha e de suínos, né? Mas a gente vai colocar alguma coisinha de equinos aqui. O sistema digestivo de cães, o cão é um quase carnívoro, né? Um cão é carnívoro, mas não é por excelência, não é essencialmente carnívoro. O cão vive com outras, vive bem com carboidratos, come naturalmente carboidratos de origem vegetal, que não seja ah, o carboidrato da carne, né? E vai bem. Então ele podemos dizer carnívoro. Tem outras espécies de aves também que tem algumas particularidades. Tem os peixes, que daí já é totalmente diferencial. Tem os gatos, gato é essencialmente carnívoro, já difere do cão, gato tem diferença do cão no sistema digestivo. Você tem coelhos que, se fosse para fazer um comparativo, se assemelharia mais ao equino do que qualquer outra espécie aí. Porque é um animal que come muito vegetal, parte aérea, verde, e tem um sistema digestivo similar ao do equino, para poder aproveitar bem esse nutriente. Enfim, nutrição de não ruminantes, ao mesmo tempo que não há possibilidade da diversidade de uso de alimentos que tem para os ruminantes e das possibilidades diversas que tem de alimentação, fica mais restrito, ao mesmo tempo tem essa complexidade das grandes espécies, da quantidade enorme de espécies que tem. Mas nós vamos trabalhar muito com os cálculos com essas duas espécies aqui, tá? Com aves e com suínos. Vai ser mais com essas duas espécies. Embora a gente vá tratar um pouco também aqui abordagem sobre equinos. Cães e gatos, eu confesso a vocês que vou deixar, eu como estou com a disciplina de cães e gatos, vou deixar para lá. Peixes, eu não sei em que nível, que até agora eu não sei. Apesar de eu estar com a disciplina já há 2 semestres, eu não sei como é que está a piscicultura de vocês. Se isso é abordado.
Porque quando se fala em peixes, é como se eu tivesse um peixe para cada situação dessa. Você tem um peixe que é herbívoro, um peixe não, pelo menos um que é criado para fins comerciais, né? Para fim de retorno. Né? A carpa tem vários tipos de carpa, né? Mas tem um tipo de carpa que é essencialmente herbívora, a carpa capim. Ela come vegetal, basicamente. Aí você tem peixes que não se enquadram em nenhum desses grupos, são chamados peixes filtradores, que filtram a água. Todo peixe filtrado enquanto é jovem, né? Mas depois de adulto eles mudam o hábito alimentar. Mas tem peixes que continuam filtradores pro resto da vida, como é o caso da tilápia. Isso se não der ração, né? Aí você tem peixes que são carnívoros por excelência, só comem, é, só é capaz de digerir, só se dá bem com proteína animal. Proteína vegetal não funciona para eles. Inclusive tem alguns que são carnívoros e caçadores, né? São peixes predadores que não comem carne que não esteja de um indivíduo vivo que ele capture. Né? O pirarucu é um exemplo, o tucunaré é outro, a traíra é outro. Aí você tem peixes que são frugívoros, que comem fruta. Aí tem uma dieta, peixes que são onívoros, né? Assim como o suíno, que podem viver comendo carne ou podem viver comendo vegetais. Então, assim, a diversidade. Peixes que são detritívoros, né? Peixes que comem animais de decomposição, assim como não é o nosso foco aqui, mas assim como acontece com as aves de rapina, os urubus na natureza. Então você tem peixe de toda a diversidade possível. Então eu não sei o quanto é tratado na disciplina de piscicultura, o quanto é aprofundado nisso, se é dada essa abordagem, essa importância para se compreender o porquê que eu não posso usar essa ou aquela ração, ou esse ou aquele alimento, a depender da espécie de peixe que eu crio. Aí eu vou aproveitar para ver o seguinte com vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui para eu interromper e eu vou fazer uma pergunta. Só que quando estava no quando estava no Meet era quando estava no coisa era muito mais fácil. Ah, fala para mim, piscicultura já aconteceu? Deixa eu ver se alguém tem. Professor, se eu não me engano, a piscicultura ela tem como pré-requisito nutrição de não Ah, ruminantes, tá. então acho que ninguém aqui Não, fez beleza, ainda. beleza. Tá, eu não tinha levado isso em conta. Fechou. É bom ver isso porque assim, vou ser sincero com vocês. Eu encaro a disciplina de uma forma dinâmica. Essa disciplina agora não vai ser igual ao do semestre passado. Igual não, entendeu? Tanto é que nem as gravações eu aproveito, eu descarto aquilo tudo. Porque cada caso é um caso, as coisas não vão surgir. Pode ser que eu melhore, pode ser que eu pior, que eu melhore não. Pode ser que a disciplina melhore, pode ser que ela piore. A tendência, a minha busca é sempre melhorar. Né? Então, por isso que eu estou falando assim, eu preciso ver em que nível está a abordagem de psicultura, até porque parece que estava sem ofertar e tal, né? Para saber como que é abordado, mesmo sendo posterior, eu preciso saber. Se de repente aquele negócio, deixo que eu também deixo, né? Eu deixo de tratar aqui e alguém deixa de tratar depois também lá e vocês ficam no 100, né? Deixa eu ver uma coisinha. Chegou uma mensagem aqui a respeito do da pergunta que eu fiz, tá? Espera um pouquinho, deixa eu ler aqui. Deixa eu ver aqui. É de hoje. No Ava tem como compartilhar a tela da mesma forma que o Meet. Enviarei acima um print, aí você apresenta o que quiser, da mesma forma que o Meet. Você só não consegue carregar a apresentação dentro do BBB. Eu vou tentar ver isso aqui, gente. Se eu passo a a, apresentar esse negócio pelo tal do Big Blue Button, porque eu deixo gravado lá, tá? Ah, espera, deixa eu ver se consigo acessar isso aqui, tá? E aí, deixa eu acessar o AVA aqui e ver se eu consigo acessar isso. Eu não sei como é que é esse negócio. Estou tentando encontrar ainda aqui. Mandar uma mensagem, mas eu não sei como fazer isso. Não tenho a mínima ideia de como é que acessa esses recursos. Vou ver aqui, ativar a edição. Vou deixar para depois. Depois eu procuro aqui, porque eu não estou achando.
Onde é que é esse pedido de gravador não, tá? Deixa quieto, que senão nós vamos perder tempo com isso aqui, não vou conseguir fazer. Vamos lá. Tá. Para atingir esse objetivo geral aí de compreensão, né, dos preceitos da nutrição, tem que ter os objetivos específicos que tem que ser atingidos. É, e aí, o que eu falei com vocês, né, tem que conhecer, mas aqui, na verdade, não é uma base que vocês têm que saber. Vocês espera que vocês consigam atingir essa base aqui, que é conhecer a base da nutrição de não ruminantes, preceitos, as diferenças, né, as questões ligadas mais especificamente às não ruminantes. Compreender o metabolismo da digestão de carboidratos, lipídios e proteína, bem como suas interações. Então a gente vai trabalhar isso aí com uma certa especificidade. Eu vou avisar, o material que a gente vai utilizar existe na biblioteca. Nutrição de não ruminantes. É um livro, vocês devem ter tido acesso já ao livro Nutrição de Ruminantes, imagino. Mesmo que alguém que está começando a disciplina agora, eu acredito que esteja fazendo a nutrição de ruminantes agora, ela deve ter tido acesso ao livro Nutrição de Não Ruminantes, que é um livro em que a professora Thelma Terezinha Berchielli é a professora organizadora, algo desse tipo. Lá da Unesp Jaboticabal, não me recordo bem. E tem um outro livro que é do mesmo projeto, digamos assim, que é Nutrição de Não Ruminantes, que é o que nós vamos usar, que é da professora é, é, Kazue Sakumura, não lembro o nome, alguma coisa, deixa eu pegar ele aqui, eu tenho ele aqui, eu só É não lembro esse o primeiro mesmo, nome dela. professor. Primeiro nome dela, porque se vocês forem olhar bem, é Nilva Kazue Sakumura. Se vocês forem olhar bem, as duas capas, vou apresentar ela aqui, para quem não está lembrando, vou mostrar uma imagem dela aqui na internet. Dá para perceber que são, até pelo ano de edição, né, que são, eu imagino, né, eu conjecturo que sejam projetos, é, que sejam produtos do mesmo projeto, um projeto de produzir algo, né, de fazer livros. Então, vamos produzir nutrição de ruminantes e nutrição de não ruminantes, quer ver? Nutrição de não ruminantes. É esse livro aqui, tá? E eu vou abrir barateou pra caramba, hein? Quando eu comprei estava bem mais caro. É esse aqui, tá? Cadê o... E o o frete frete tá tá quase caro, R$ 90, professor. né? Mas, diga. É, lá na, na UFV, né, na livraria, Mata, é um né? pouquinho mais barato, mas Mata. assim, o frete Ah, também tá super caro. mas Amanda, assim, se a gente voltar presencial, tranquilo. Tem acho que 12 exemplares dessa obra lá na biblioteca. Tem bastante, tá? Dessa e da outra, que vocês vão usar talvez com o Lucien. Não sei se está sendo ofertado agora, mas acredito que sim. Que é essa aqui, ó. Está sendo ofertado agora, é essa aqui. Eu tenho os dois aqui. Então, assim, quando você olha o material, você percebe que o tipo, a estrutura, a maneira do coisa é de um projeto muito parecido, né? Um projeto, eu imagino que seja um projeto parecido de produção desses materiais, né? Lá também, na biblioteca do Instituto, também tem esse aqui, ó, que dá para a gente. Aqui ele é mais básico, né? São conceitos elementares sobre nutrição de ruminantes, nutrição animal, perdão, aqui é geral, né? Na biblioteca virtual tem esse daqui, ó. Tá? Se alguém já abriu a biblioteca virtual aí? Se eu tivesse. Lá tem esse daqui, tá? Já Já, Eu abri. já não me abri. recordo se tem esse daqui, mas eu acho que tem esse daqui também na biblioteca virtual, tá? E tem físico, dá para usar. Eu vou sobrar um tempo, eu vou dar uma fuçada nesse livro aqui, que tal ponto é interessante para te ter acesso, tá? E ainda tem o seguinte, ainda tem o livro do professor, que é o livro que Lavas adota, né? Que é professor de lá e realmente ele tem um capítulo nesse livro
aqui de nutrição de não ruminante, tem um capítulo. Professor, caramba, Bertechini, tá? Esse livro, eu tenho o livro do Bertechini em PDF, que eu consegui, a Mariana, minha filha, que teve aula com ele lá em Lavras, mandou para mim, mas eu acho que ele tem também livre aí na internet para baixar, tá? Mas eu vou disponibilizar para vocês, ele é de nutrição de monogástricos. E tem uma edição nova agora. Ele tem disponível em PDF. Cadê? Não, vou botar aqui. Vou botar Bertechini aqui. Ó, a versão mais antiga dele não está aparecendo aqui. A mais nova é essa daqui. Tá? Mas não vai abrir, deixa eu ver. Tá rodando. A versão mais nova, se eu não me engano, é essa capa aqui. Que também tem, é mais barato, é um livro com um volume menor, né, também, né? Antônio Gilberto Bertechini, professor lá da UFLA. Também é uma das autoridades aí em nutrição de não ruminantes, né? Mas percebam que na capa já deixa muito claro, trata muito de aves e suínos, ou basicamente só. No outro livro da professora Nilva Sakomura, a gente tem uma abordagem, alguma coisa ali, algumas coisinhas lá mais superficiais de peixes, mas não tem nada de equinos, né? Basicamente é suínos, aves e alguma coisinha de peixes. Então, eu vou até tentar entrar em contato com o pessoal da piscicultura, ou tentar ver o que que tem na ementa da disciplina para poder abordar, né? Poder tratar, mas o livro mais completo mesmo é esse da professora Nilva, que vai dar uma abordagem mais ou menos sobre piscicultura e algumas coisas mais. Para você ter ideia, da professora Nilva, ele tem sistema digestório das aves, anatomia e fisiologia do sistema digestório de suínos, anatomia e fisiologia do trato gastrointestinal de peixes. E aí é o que ele trata, esses três grupos. Não posso dizer que o peixe seja uma espécie, mas é um grupo de espécies, né? Suínos e aves são espécies distintas. Depois ele vai tratar de digestão e absorção de carboidratos, digestão e absorção de lipídios, o metabolismo energético, digestão e absorção de proteínas, metabolismo proteico e assim por diante, tá? Vamos ter ele mais como base, tá? Do que nós vamos utilizar. Deixa eu voltar aqui. Também, nos objetivos específicos, para se conseguir resultado lá dos gerais, né? Compreender o aspecto relacionado à disponibilidade de minerais, vitaminas e água, nutrição e alimentação de não ruminantes. A respeito de minerais, por exemplo, quando se trabalha com não ruminantes, geralmente é dieta total. É um conceito que está sendo utilizado mais para bovinos agora, em ruminantes, né? A tal da TMR, né? Total Mixed Ration, ou seja, ração total para confinamento, em que você coloca todos os nutrientes ali já balanceados, específicos para aquela categoria animal que está trabalhando. Mas esse conceito vem da nutrição de não ruminantes, porque é sempre ração total. Inclusive a gente pergunta às vezes, por que você não dá mineral para galinha? Porque ela não precisa? Por que você não dá mineral para suínos? Lá um coxo com suplementação mineral, porque ele não precisa? Né? Não, é porque já está tudo pronto, é tudo incluído na dieta lá, tudo balanceado e inserido. E é o ideal, na verdade, que cada porção que o animal coma tenha todos os quantitativos de nutrientes necessários para aquele animal, para aquele período, para aquele dia, ou para aquele momento daquela refeição, coisa parecida. Como se cria ruminantes a pasto, né, basicamente, equinos também, a questão da ração total para equinos é um pouco mais complicada, não para animais de baia, né, porque aí você já fornece a ração balanceada comercial pronta, não precisa fornecer mais nada, já vem pronta, né, só que isso encarece. Né, e se for para comprar pronta, abrir o saco e colocar, não precisa ser zootecnista, qualquer peão faz isso. Né? Qualquer criança faz isso, abrir um saco de ração e colocar lá. Mas para colocar os ingredientes dentro daquela ração lá de forma adequada e balanceada, é preciso ter compreensão, tá? Então, essa disponibilidade, o que disponibilizar de minerais, importância dos quantitativos de vitamina de acordo com as tabelas de exigências, né? O que a gente tem de tabela de exigência, gente,
Eu vou trabalhar com vocês muito com as tabelas do professor Horácio Santiago Rostanho. Escreve-se Rostágono, eu leio Rostanho, que é da UFV. A UFV é a instituição no Brasil que eu acho que mais tem trabalhos de pesquisa de nutrição de não ruminantes, juntamente com a Unesp de Jaboticabal, né, talvez a Unesp, a USP, mas acho que a UFV estaria mais à frente com muitas pesquisas, né? Nesse sentido, nutrição de não ruminantes. Então tem muito material, a pesquisa sobre aves e suínos, eles trabalham principalmente aves, né? A UFV trabalha bastante. Então, ele vai trabalhar com as tabelas do professor Rostanho, que é de aves e suínos de lá, da UFV, que é o que tem no Brasil, né? No mais é norte-americano, ou europeu. Então a gente trabalha muito com coisa, quando é estrangeiro, norte-americano, mais do que os europeus. E, e, e para outras espécies, que não são aves e suínos, a gente vai trabalhar muito com o NRC, né? Então já tem salvo NRC equinos, eu tenho NRC também de frango. Você sabe o que é o NRC, né? Todo mundo beleza, né? Então, Sim. eu tenho NRC de frangos, até bem recente. Eu pedi para comprar alguns aí, não sei se foi adquirido, porque não é barato. Como o NRC demora a sair, às vezes tem espécie que demora 8 anos para sair, 10 anos, 12 anos para sair um novo. Então, você só tem disponível aqueles velhos, antigos. Os novos, recentes, eles são cobrados e não é barato. Vai estar uns 1.200 conto hoje em dia. Daí para lá, o NRC recente para qualquer espécie. Então eu solicitei de cães, solicitei de gatos, solicitei de porque aí para aves ele é separado, né? Ele, por exemplo, tem peixe camarão, tem ele equinos, equinos, mas lá vem como equinos mesmo, e tem ele para frango de corte e galinha de postura, se eu não me engano, separado, tá? E tem, acho que tem para aves também, aves, frango de corte, aves, eu não sei bem como é que tá essa separação, eu sei que eu tenho de frango, tá? De frango de corte. Ah, a gente também, a compreensão que eu falei que vai envolver fisiologia e anatomia aqui, né? A absorção do nutriente e como eles são convertidos, né, no organismo, e aí o que é necessário para poder produzir os produtos de origem animal, que a gente precisa, para isso se produzem animais. Ah, é preciso que pretende que ao final vocês consigam. Isso são verbos que vocês têm que, teoricamente, estejam aptos a executar ao final da disciplina. Dominar conhecimento sobre exigências nutricionais de animais não ruminantes. Por exemplo, saber compreender as diferenciações que vai acontecer de exigências. Vamos falar aqui leitões, por exemplo, né? Fonte de carboidratos para leitões, algumas fontes não são boas, elas levam diarreia, fontes de minerais, excesso, alguns minerais que para o adulto não é problema, para os mais jovens pode ser. Para frangos, né, os pintainhos, quando jovens, têm problemas com digestão conforme o tipo de carboidrato, com gordura, não tem enzima ainda desenvolvida. Isso tudo é um assunto de fisiologia, mas eu não sei até que ponto dá para tratar isso em fisiologia, mas a gente dá uma abordagem aqui na disciplina. As exigências de equinos, né? Animal, depois dá para tratar dessa questão dos equinos na disciplina de equidocultura, mas a gente aborda alguma coisa aqui, como eu disse, mais superficial, porque lá aborda com mais propriedade, assim como para cães e gatos, né? Mas aí, o que vai a diferencial para agora, que eu vou procurar adotar, é a questão de dar um foco um pouco maior aí para peixes, né? Tem também a questão dos coelhos, que é uma espécie que pouca gente olha com interesse econômico. O Brasil não tem muita tradição disso, mas é um potencial enorme de produção de carne, pelo custo que tem, é barato e carne de qualidade. Ainda como objetivos, né, que vocês possam indicar, que vocês possam chegar assim, ó, isso aqui é o alimento adequado para essa espécie ou para essa categoria animal, né, os principais alimentos e também aditivos. Por que vai utilizar o aditivo? Eu vou usar um aditivo na dieta? Posso usar? Não posso usar? Alguns aditivos utilizados para ruminantes são tóxicos para os não ruminantes, então podem matar os animais. Vocês sabem aí, tem alguns sais que vêm pronto no mercado, que vêm com alguns aditivos,
para bovinos que era recomendado, ó, não deixar equídeos terem acesso. Aí é tanto cavalo, quanto jumento, quanto o burro, né, o moar, não terem acesso. Mas já tem aditivos que às vezes são empregados para espécies de não ruminantes, como é o caso da ractopamina para suínos, mas aí tem restrições que pode ficar resíduo na carne. Os russos já chegaram a rejeitar carne suína nossa por causa de resíduo de ractopamina, enfim. Então, e também poder ter conhecimento para descrever como é que é o processo digestivo e o processo metabólico dos não ruminantes. Conhecer os métodos de determinação, os fatores que afetam as exigências nutricionais de animais não ruminantes, o que pode influenciar, como é que eu posso, por que uma determinação de uma necessidade alterou em função da condição do animal, da condição corporal, até de clima, enfim. E desenvolver noções sobre formulação de rações para animais não ruminantes, que não vão trabalhar na forma de cálculo, tá? Vai ser proposto, serão propostos problemas para vocês para se calcular isso, né? E envolve lógica, envolve cálculo matemático, mas tudo coisas que basta exercitar um pouco e tranquilo. Se alguém tiver algum problema, é só exercitar um pouco. E quem não tiver problemas com cálculos, deslancha tranquilamente aqui. Conhecer os alimentos alternativos da alimentação de não ruminantes, embora sejam poucos. Você tem muito mais opções de alimentos alternativos com ruminantes do que com não ruminantes, tá? E assim também o uso de subprodutos industriais. A possibilidade de utilização de subprodutos para os não ruminantes é muito maior, perdão, para os ruminantes é muito maior que para os não ruminantes. Mas há ainda alguma possibilidade, né? A gente está vendo aí que está na moda agora, moda sim, porque está tendo aqui em Rondônia, eu vejo muito aí, muita empolgação com o pessoal ali do campus, né? Alguns colegas com o uso, que é o DDG. Então você tem o DDG, ele pode ser empregado para suínos e para aves? Pode. Não com a mesma amplitude de uso que é para ruminantes, mas pode. DDG pode ser empregado para suínos e aves, né? E tem outros alimentos também que podem ser empregados, embora, como eu disse, para ruminantes a possibilidade de emprego, a liberdade de uso é maior para ruminantes que para não ruminantes. E ter uma conscientização, espera-se que você desenvolva uma conscientização quanto a essa questão da alimentação. Que a gente vê, às vezes, hoje em dia, uma alimentação excessiva, principalmente para animais de campo, né, animais que estão, não os animais de estimação. A alimentação equivocada de animais de estimação gera como problemas mais graves outros. Mas os problemas graves gerados pelos animais de campo, animais de produção, que não são de estimação, principal é a contaminação ambiental, principalmente quando se fala em suínos e aves. O locais onde o criatório de suínos é muito intenso, imagina uma granja aí com 1.000 suínos, tá? Produzindo aí, se for animais entre animais de corte, animais de terminação, igual a terminação e animais de cria, nada aí, uma média aí de uns 3 quilos de dejeto animal dia. Então você tem a produção, isso é uma granja de 1.000 animais que não é grande, tá? 2 toneladas de dejeto suíno, que é altamente poluente todos os dias. Ou das aves de postura, se vocês forem ver, eu tenho fotos, eu tenho registro de pessoas que estagiaram lá, na granja de aves ali, que era do Mel, aqui em Vilhena, né? Tem uma esteira puxando esterco das aves 24 horas por dia, praticamente. Entendeu? E jogando lá no monte. Aquilo vem úmido. Aí, para carregar aquilo para fora dali úmido é complicado. Se for secar, é mais complicado ainda. Então, gera quantidade de esterco muito grande, né? Se você tem uma granja para 1.000 suínos, tranquilamente você tem uma aviária aí com 10.000 aves, que não é muita coisa também, né? Então, você tem aviárias aí com centenas, com 500.000 aves. Passando no Goborá agora, recentemente, um empreendimento de suínos lá, que tem capacidade estática para 500.000 frangos. Empreendimento de avicultura, perdão, de 500.000 frangos. Vocês têm ideia de, quando se fala em confinamento, o que é capacidade estática? Ou não? Eu não. Tem a menor ideia. Também não, nunca ouvi esse Vocês já termo. viram falar em tombo? É um termo assim,
Em confinamento, Não, em tombo, não não. tombo em casa, não tropeção, né? Tombo Uhum. em confinamento, dá 2 tombos por ano, 3 tombos por ano. Seria lotes? São os lotes, você dá os giros, né? Os giros. Foi um tombo, né? Os giros. Sim, Então, assim, entendi. você tem um confinamento com capacidade estática de 2.000 animais. Significa que ele cabe 2 animais lá dentro. Se dá 3 tombos por ano, ele tem uma capacidade operacional de 6.000 animais por ano, entendeu? Você faz 3 giros. Então, esse empreendimento avícola lá, ele tem capacidade estática de 500 mil aves. E na avicultura, não sei se já fizeram, alguém já fez. Não, não fez porque é pré-requisito, né? A gente vê lá que se planejar direitinho, você consegue fazer 6 lotes por ano. Inclusive, eu monto esse planejamento lá às vezes em Excel. Pá, sai aqui, faz vazio sanitário, etc, 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 e tal, tal, tal. Você vai somar, dá 6 giros por ano com alguma folguinha aí de alguns dias no final do ano. Então, 6 giros por ano. Então, esse empreendimento avícola, nada mais, nada menos do que é, 3 milhões de frangos produzidos por ano. É algum frango, né? Considerando que essas aves comem aí 5,5 kg por ave por dia, façam as contas aí e vejam que número que chega, né? E com a conversão alimentar aí algo em torno de 1,6. Então, é, se eles consomem é, esse quantitativo de ração aí, multiplica esse ponto por 1,6, vê quanto gera de carne, mas quanto gera, ao mesmo tempo quanto gera de dejetos, né? Curioso isso, gente. Passando no Globo Rural, sabe quem é que toma conta? Uma jovem de 25 anos, 23 anos, algo desse tipo. O cara tinha, além de outras atividades, né? Tem esses frangos, tem bovinocultura, tem outras coisas na propriedade, tem um monte de coisa na propriedade. E o cara tinha a propriedade e uma filha fez veterinária, a outra fez farmácia. Aí a de veterinária resolveu abandonar tudo e cuidar dos filhos. Já que fez farmácia, não aguentou morar apesar de ter feito farmácia, não aguentou morar na cidade, voltou para a propriedade e assumiu. Assumiu, não só assumiu, como inovou mais do que a outra que poderia ter feito. Então é altamente tecnificado o sistema lá. Muito tecnificado mesmo. Tudo eletrônico, eletrônico, coisa de louco, coisa do outro mundo. Passou 2 vezes no Globo essa reportagem. Passou no meio do ano passado, mais ou menos, e repetiu agora no final do ano. Então, assim, você saber que as pessoas que estão entrando nos empreendimentos agropecuários, que tiverem vontade, né, lógico que também precisa de recurso financeiro, mas estão fazendo a diferença, tá? Então, lá eles têm essa preocupação com o impacto ambiental, com a quantidade de água, com os dejetos dos frangos, não é tanto problema, acaba sendo menos problemático que o dejeto de outras espécies, porque ele vai na cama. Então, a cama de frango hoje é disputada para adubar a agricultura, né? Aqui em Rondônia tem uma pouca produção de cama de frango em relação à demanda. Região ali de Rolim de Moura, Espigão do Oeste. Então, às vezes chega até aqui a cama de frango, mas é uma disputa acirrada para conseguir um pouquinho, porque ela é muito boa para o solo, né? Até porque, por 2 motivos básicos, pela quantidade de fósforo e nitrogênio que tem e pela oferta de matéria orgânica. Mas beleza, só citei porque a gente precisa estar ligado aos impactos ambientais da nutrição animal, que não é só eu nutrir o animal e ele ficar bem nutrido, né, ou até obeso, e eu estar tendo prejuízo com excesso de alimento, além de ter prejuízo financeiro, eu estou poluindo o ambiente. Como conteúdo, no geral, eu tenho algum material que eu vou disponibilizar para vocês, que isso eu consegui fazer lá no AVA, né? A evolução da nutrição de ruminantes no Brasil e no mundo, o histórico disso, né? Vou tratar alguma coisa de anatomia e fisiologia digestiva comparada de aves, suínos, equinos e coelhos. Utilizando esse material aqui de sistema digestivo do livro da professora Nilva Kazui, Nutrição de Não Ruminantes, entre outros materiais também, e mais os conceitos que vocês já devem ter trazido ou devem ter visto, pelo menos, se não se lembrarem, vão buscar lá na disciplina de Fisiologia e Anatomia. Os processos de gestão e absorção de carboidratos, como é que são digeridos os carboidratos. Primeiro, os conceitos sobre carboidratos, quais são os carboidratos, qual a estrutura do carboidrato, como é que ele é degradado, como é que ele é absorvido. Lipídios também, proteínas também. Né? A água, uma abordagem mais rápida sobre a água, mas que é frequentemente negligenciado. A água é um nutriente. As propriedades da água, inclusive até para controle de temperatura, né? São propriedades físicas da água que
que entram nisso aí. Às vezes você tem problemas com produção de aves de postura, ou até aves de corte, e o problema não está na ração, o problema está na água. O animal não come porque a água não está legal. Concentração na água, fatores que afetam o consumo de água, né? Minerais, conceito de biodisponibilidade mineral, né? Porque às vezes minerais existem. Você poder analisar, por exemplo, quando você pega um produto que tem teoricamente a mesma concentração mineral que o outro, contudo, a disponibilidade não é a mesma, porque ele está de uma forma não absorvível, ele passa pelo trato intestinal e vai embora. Ou às vezes se liga quimicamente, durante o trajeto, se liga a outro composto químico e fica indisponibilizado. Então até isso tem que saber, o que vai misturar, o que vai ser fornecido, né? Acontece também com ruminantes, só que pelos termos digestivos dos ruminantes, a atuação dos micro-organismos, isso é menos impactante lá. A função dos minerais de nutrição de não ruminantes, né? Cada um, os básicos, né? Qual a função do cálcio, qual a função do fósforo, qual a função do nitrogênio não entra como mineral, né? Qual a função, entra mais na molécula de proteína. Qual a função do zinco? Oi. Professor, essa questão que o senhor falou da Hum. biodisponibilidade, isso aí é uma coisa que eu vi no estágio que eu Aham. fiz. Eles falaram para ruminantes. A pessoa, vamos supor, chega um Tem isso aí. vendedor para falar do sal e não, mas meu sal tem mais cálcio, tem mais fósforo que o seu. Mas como você vai olhar se o cálcio, se o produto dele se tem, os coisas de ser bem disponível para o animal, né? Se o animal vai conseguir aproveitar a maioria daquilo ali, você vê que não são aqueles minerais de qualidade, né? Aí é E onde você está a sabe qual é o diferença alimento de que mais valores do pesa nisso mercado quando a no gente fala ponto de final, né? nutrientes? E a pessoa- Você chegou a ver lá? O principal elemento que envolve isso e o que mais Como que é? pesa, você citou o cálcio, mas o cálcio não é o que mais pesa financeiramente em termos de custo. Você viu lá qual que mais pesa? Fósforo. Ah, O fósforo é o que mais pesa, o que mais é encarece, o o que mais fósforo? limita a produção às vezes. Mais ele que o cálcio. O cálcio tem problema de disponibilidade, mas o fósforo vai ter e esse problema, a fonte de fósforo vai influenciar, a solubilidade desse fósforo vai influenciar e entra além do fósforo alguns microelementos, né? A gente tem aí, você talvez não tenha visto nesse nível lá, mas existe diferença de ver nos elementos, né? Sulfato e óxido, né? Sulfato de algum microelemento, sulfato de zinco, sulfato de boro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, ou então óxido de zinco, óxido de cobre, óxido de manganês. Então, sulfato ou óxido, eles têm absorções distintas. E a concentração do zinco, do cobre, do boro pode ser a mesma. Mas a questão é. E aí você tem, no sulfato, você tem a hidratação, né? Monohidratado, dihidratado, trihidratado. Quanto mais hidratado, não é que tem água na molécula, mas tem hidrogênio. Quanto mais hidratado for esse composto, vamos procurar buscar alguma coisa de artigo científico que traga isso para vocês, tá? Porque se eu for falar em tudo isso aqui, a disciplina tinha que ter o dobro do tamanho dela. Mas eu vou trazer essas informações e passar para vocês, ó. Busquem aí, tipo assim, algum artigo que trate disso. Deve ter, eu devo ter alguma coisa salva aqui já, não lembro, mas enfim. Eu procuro não guardar algumas coisas na minha mente, porque senão não cabe. Meu HD vai expirar, né? Então eu procuro guardar no HD só coisas que eu vou precisar no dia a dia. O resto eu uso o computador para guardar. No meu HD mental é isso. Então, aí eu vou procurar trazer materiais para vocês que tratem disso, né? A disponibilidade, se isso não se emprega, por exemplo, para aves suínas, mas vai empregar para equinos, e assim por diante. Beleza? Vitaminas, né? Tipos, funções e disponibilidade das vitaminas, né? A vitamina nossa se oxida muito fácil. Inclusive, alguns têm as funções de serem antioxidantes, para se doarem como oxidantes, como oxidadas no processo para evitar que se oxide outros elementos mais importantes. O processo de absorção de nutrientes, né? Quais são os processos de absorção e os fatores que afetam essa absorção. Então, não, eu dei tudo certinho para o animal lá, tá balanceado, mas ele não absorveu, cara. Então, né? Não, eu tratei lá o leitão, mas eu estava com foco em animal adulto, animal de engorda. E o que eu botei lá, a composição que eu botei lá, ela não serve para leitão, ele não vai absorver. Ele não tem enzima para digerir aquilo, ele não desenvolveu ainda. Né? Porque ao longo da vida a gente também, ser humano, né, vai mudando o que você tem. Você passa a atrofiar algumas coisas e passa a desenvolver outras. Então, enzimas digestivas para leitões, elas são
O frango também, né? Eu tenho uns gráficos depois que eu vou mostrar. Eu uso mais na avicultura esses gráficos, eu acho, mas eu acho que está na avicultura, mas eu vou tentar trazer para cá, sendo do cego e me cobre, dessa diferença de evolução do pintainho na absorção de nutrientes. Exigências nutricionais de não ruminantes, os fatores que afetam a exigência, idade, estado fisiológico, enfim, vários fatores, até o clima, níveis por espécie, né? A necessidade, por exemplo, de eletrólitos, né? Que são o cálcio entra, é, zinco não, zinco, boro, os minerais eletrólitos, né? Não, perdão, sódio, cloro, cálcio entra, zinco acho que não. Sódio, cloro e cálcio. Então, a necessidade de eletrólitos pelo cavalo é maior, às vezes chega a ser maior que algumas espécies, porque ele sua muito, ele perde muito sais, naturalmente, né? Então ele tem que absorver mais. Então, coisa desse tipo, né? E as metodologias para determinar essas exigências, como é que se faz isso, né? Os experimentos que se fazem, né? Inclusive tem um livro só sobre, acho que ele tem no PDF, determinação de exigências nutricionais para animais, uma coisa desse tipo. Depois eu vou ver se eu acho esse livro aí. A biblioteca eu acho que tem ele. Aí seria muito mais para experimento, não dá para a gente abordar aqui, porque não tem muito espaço, né, muito tempo. Mas existe só sobre metodologias de determinação de uma coisa assim. Depois eu vou ver se eu acho aí. Aqui tá invertido, tá, gente? Isso aqui é para estar lá no começo, né? Porque a ementa ela começa a ementa depois e aqui vem. Mas tudo bem. Na ementa, que é os conteúdos globais, entra a formação de nutrientes de tecidos corporais, eu produzo de origem animal, leite, carne, ovos e lã. Né? Por exemplo, a densidade para produzir lã, de proteína específica que vai gerar cabelo e casco. Então, o animal tem alguns aminoácidos que produzem uma lã de mais qualidade do que outros, né? Se você priorizar, não pode faltar aminoácido, né? O sulfurado, metionina e cisteína. Às vezes mais uma proteína aí, albumina, produção de ovos, enfim, coisas desse tipo. Noções, isso aqui é bem mais superficial, né? Mas aqui é um pouquinho mais aprofundado. Noções sobre formulação de rações, né? Vamos trabalhar com isso aí, os cálculos, né? Alternativas alimentares para animais não ruminantes, quais são as fontes de proteína disponíveis, que para ruminante pode ser ureia, por exemplo, para não ruminante já não pode ser, e energia e uso de subprodutos, o processo de alimentação de não ruminantes, o impacto no meio ambiente, que eu já falei, e esse é o conteúdo do que vai ser trabalhado na disciplina. Deixa eu ver aqui, eu vou fechar isso aqui do Ava, que eu estava tentando acessar o negócio, mas não consegui. Deixa eu ver aqui, ó, métodos de determinação de requerimentos para animais. Esse é um livro, eu não lembro muito bem como é que é o título do livro, mas algo desse tipo, que são experimentos tem um livro, depois eu ver se eu acho, a capa mostra vocês, tá? Mas tem um livro aí só sobre metodologias de como determinar aqui, por exemplo, ó, como determinar o gasto energético dos animais aqui. Tem gente que critica e tudo mais, mas estão sofrendo, mas só tem como saber fazendo isso, né? O que um animal desse, por exemplo, está exalando aqui de calor, qual a perda calórica aqui desse animal, qual é o consumo dele, qual é o gasto. Então, são experimentos. Antigamente, às vezes, tinham experimentos meio excessivos, né? Mas hoje em dia já tem os concílios de ética nos animais, mas ainda assim você precisa, algo desse tipo você precisa. Assim como você também trabalha com câmaras para outras espécies animais, né? Então algumas metodologias foram alteradas, não se utiliza mais, mas aqui é uma coisa mais recente, ainda a mesma metodologia, mas outras ainda persistem. Aí tem quem é contra, né? Que critica e tal, né? O processo, mas não tem como você saber, por exemplo, qual o gasto energético de um animal, sem você medir isso, né? Medir o que ele liberou nas fezes, medir o que ele liberou na urina e medir o que ele liberou na respiração dele como fonte de calor, né?
Então, são experimentos que a gente precisa fazer até como resultado para a produção animal e como resultado também até para a ciência médica para humanos, tá? Então, quer ver, ó, deixa eu botar aqui uma gaiola metabólica aqui. E tem a gaiola, tem a câmara metabólica para bovinos, né? Ah, a gaiola metabólica para equinos, para muares aqui, ó. Aqui para bovinos, é o mesmo esquema, o animal está preso, não pode se movimentar, não é para se movimentar, porque ele não pode gastar calor. Aí tem as câmaras que são fechadas, ó. O animal é posto aqui dentro dessa câmara, lacrado, e todo o calor que ele gera é medido, as fezes são medidas, a urina é medida, todo o consumo, é tudo calculado para saber, ó, se ele não fizer nada, só bater o coração e respirar, ele gasta quanto? Tem que fazer, né? Então, é isso que a gente vai. Essa parte de metodologia vai ser isso aí. Mas, enfim, não é muito extenso hoje, como eu disse, não tem conteúdo. E aí a gente vai só dar uma abordagem geral, só para explicar como é que vai ser a disciplina. Ah, tá. Faltou uma coisa aí nessa apresentação, agora que estou me lembrando. A metodologia da avaliação, né? Mas vocês já sabem. As avaliações, elas são, obrigatoriamente, o ROA especifica que a gente tenha no mínimo 2 mecanismos de avaliativos, né? No mínimo 2. Não diz quais são, mas geralmente a gente opta por prova e trabalho. Pode ser um trabalho só? Pode. Aí, às vezes, o pessoal cobra, mas já diz quantos vão ser. Eu procuro, às vezes, não fixar quantos vão ser, mas sempre procuro trabalhar com mais que um, porque pode surgir um evento novo, uma oportunidade aqui de fazer um trabalho, vamos lá e tal, vai ser interessante, vai ser bom aprendizado e vai ser fácil de ser feito, né? Não é nem um trabalho de escrita, às vezes, é um trabalho de, sei lá, desempenho ali, uma coisa desse tipo, né? Então, eu não especifico, mas sabendo que para os trabalhos a pontuação máxima é 40 pontos. E para a prova ou para as provas, pontuação máxima é de 60, certo? Então, porque o ROA coloca isso. Então, unindo os dois, que a pontuação máxima atinja os 100 pontos, tá? Então, esses trabalhos podem ser alguns cálculos desses de ração aí, pode ser que a gente cria situações e propõe, pode ser várias possibilidades, e coisas que eu nem imagino e vão surgir, por isso que eu deixei aberto. Como eu falei com você, eu entendo a disciplina como algo bem dinâmico, bem flexível, né? E não engessado. Por isso que eu faço assim. Avaliações, provas especificamente, eu vou tentar fazer no mínimo 2, tá? Não prometo que vou conseguir, porque eu estou com muita disciplina, tá? Eu estou com simplesmente 7 disciplinas, 19 aulas semanais. Na verdade, tive a carga de aula, a maior carga é a minha, acho que igual a da Larissa, só que ela tem menos disciplina que eu. Ela tá ela também pega muita coisa. Geralmente ela não. Se está faltando professor, ela vai lá e pega. Não deixa sem. Mas as duas maiores cargas da zootecnia são a minha e a dela, que eu tive vendo. E ela ainda está atuando em outra escola ainda aí como voluntária. Eu também fui convidado para lá, mas eu preciso conversar primeiro, saber como é que fica meu tempo, porque senão não dá. Eu ir para Colorado e depois vim de Colorado e ir para daqui a 20 quilômetros de distância de novo, para atuar em outra escola, uma escola rural ali, no mesmo dia para mim não dá. Gostaria muito de trabalhar lá, mas para mim não vai dar não. Mas vamos ver primeiro. Mas enfim, é isso, esse sistema. A metodologia de trabalho, gente, eu vou ter que trabalhar no AVA e no AVA e no Classroom eu não sei, mas eu sou obrigado a trabalhar no AVA, porque me obrigaram a incluir tudo lá no AVA, né? Tudo que eu tiver fazendo ser postado lá no AVA. Agora, se eu puder trabalhar com o Classroom também, paralelamente, vou trabalhar. O AVA vai ser só registrar o que eu fiz lá, certo? Porque eu acho que é mais prático, assim, é mais desenrolado, né? Não sei se para minha mente, que estou acostumado com isso, mas eu acho mais desenrolado. Mas uma coisa é certa, eu vou ter que aprender a trabalhar com o AVA. Buscar ver os recursos, as possibilidades. Beleza? Tem alguma coisa. Amanda, Beleza. foi você que me falou. Também não teria como fazer, né? Foi você que me falou, né? A gente conversou. Você chegou a dar andamento àquilo? Tá parado? Hum. Uhum. Então, eu usei o Uhum. projeto, né, como na disciplina de TCC1 e estou ainda estudando, Tá. vendo as possibilidades, Deixa eu mas te eu não deixei falar. de ficar olhando coisas Assim, sobre dá, tem aquilo, não. gente desenvolvendo projeto aí
mesmo na pandemia, mas dificulta muito, tá? Problematiza muito. Se você tiver a ideia de continuar, Sim, aham. inclusive pretendo criar um grupo de pesquisa. Agora eu posso, porque por causa do título, né? Antes eu não podia. Encabeçar um grupo de pesquisa, que é um grupo novo, né? Até tem umas ideias, eu acabar de montar o formulário, que é muito complexo, muito cheio de 9 horas. Mas eu vou montar o formulário e propor para a reitoria de pesquisa, a criação desse grupo de pesquisa. Independentemente disso, a gente pode já ir mexendo, porque eu estou em outros grupos aí, mas eu quero criar um para eu participar. Até porque o grupo que eu fazia parte é o do Rafael e ele está indo embora, né? Eu não sei como é que vai ficar, Rafael Henrique. Então, eu quero montar um grupo de pesquisa voltado aí, que abranja para quem queira fazer pesquisa com ruminantes também, mas com não ruminantes e também que envolva a questão até do pessoal de gestão ambiental, por exemplo, né? Esse é o meu foco. Com esse foco aí na sustentabilidade. Essa é a minha ideia e que vai de encontro àquilo que você colocou. Alimento alternativo é uma questão, como é que eu posso dizer, que envolve o âmbito da sustentabilidade, né? Da produção. Por isso que é válido. Mas aí a gente conversa depois. Espero que a gente consiga voltar presencial, a gente conversa depois. Beleza? Beleza, então, professor. Que dê certo, pesquisa, que abrange outras áreas. É, essa ideia é antiga, desde quando comecei o doutorado, mas aí veio a pandemia e tal, eu nem submeti, né? Mas eu quero. Professor, Oi, diga, Amanda. você sabe se tem algum projeto na área de suinocultura? Algum professor que faça? Eu acho que não, Amanda, que inclusive é isso aí. Você chegou a ver, alguém de vocês chegou a ver como é que ficou a suinocultura depois que reformaram? Não, não tive a Ainda oportunidade de ir por aí, mas eu ouvi moro falar em que ficou muito Colorado. bonito. Amanda Fernandes, você falou, cortou, eu entendi o que a Amanda Fonseca falou, mas não entendi o que você falou. Repete aí. Não, eu falei que eu não conheci, que eu moro em Colorado e ainda não fui. Acho que a gente nem pode também Por ter causa da livramento pandemia disso tá lá. complicado. Poder até que pode, mas é mais restrito, né? Não sei como é que tá agora. Tem que ver como é que tá a última portaria, o que tá a restrição. Mas que agora lá já pode começar a encaminhar a questão da vacinação e quem tem pelo menos 2 doses, acho que já está liberado. Eu já caminhei o meu, que o meu tem o reforço, inclusive, que é a terceira dose, que é quando voltar vai ser o passaporte para acesso, vai ser isso aí. Mas por que eu estou falando com vocês isso? Porque assim, quando se quando estava no projeto ainda de criação, eu me manifestei interessado em participar e também fui consultado, né, ao mesmo tempo, né? Foi permitido que eu participasse. Então eu participei lá e uma das coisas que eu sugeri e tal, embora às vezes já ouvi aí algumas conversas aí que foi ideia, foi dos outros, mas tudo bem. Não estou preocupado com quem foi ideia, não, preocupado se vai ter ou não, né? Mas a gente tem lá o seguinte, eu fiquei pensando em experimento, que é muito complicado. A grande complicação de experimento com animais é o N, né? Então, assim, se você já fizer a estatística, né? Quando você trabalha com animais de grande porte, por causa da dificuldade de você ter repetibilidade na categoria, por exemplo, quando que eu consigo, ah, sei lá, sabe que o N menor é 20, né? 20, na verdade, N20 não dá um grau de liberdade bom, tem que ser uns 25 pelo menos. Quando eu consigo 25 bovinos do mesmo sexo, da mesma raça, de idades muito próximas, mesma categoria, ou seja, não pode ter uma variação de idade muito grande, para fazer o experimento. É muito difícil, muito complicado de se conseguir. Aí o que se faz com esse caso? Usa o recurso do delineamento em quadrado latino, que às vezes 8 animais já resolve o teu problema. Às vezes 4 resolvem, né? Mas não é muito comum usar quadrado latino em suínos e aves. Então, como você tem uma oferta maior de animais, acaba usando outro recurso. Mas mesmo assim é complicado. Aí o que foi pensado lá? Foi pensado o seguinte: as baias de recria, elas são as baias, sei lá, de, não lembro, uns 3 por 4 metros, grandes, né? Grandes mesmo, dá 12 metros quadrados ou mais. Só que todas elas foram pensadas para terem divisórias.
Se você chegar lá, Amanda, você consegue dividir aquilo em 4, aquelas baias em 4 tamanhos, no mínimo. É. Eu não sei se dá para dividir mais que isso, mas no máximo talvez, mas pelo menos 4. Então, assim, eu posso ter lá na mesma baia, um do lado do outro, animais, e as divisórias são de vergalhão, os animais, eles se enxergam, como se tivesse uma baia só. Então você pode dividir ali e fazer um experimento numa baia só, no mesmo local, do lado ali, com a mesma condição, só que divididos por aquelas divisórias. E se não estiver trabalhando, abre e facilita o manejo da suinocultura. Se quiser fazer experimento, fecha e faz. Foi essa a proposta que a gente teve lá e assim que foi feito. Não sei como é que está a condição disso agora. A pessoa vai usando, e usando a produção e vai alterando algumas coisas, vai mudando alguns troços, vai bagunçando. Mas aí, Amanda, se quiser fazer algum experimento com suinocultura, tem que começar a pensar antes. Começar a pensar na prenhez da porca, na verdade. Sabe por quê? Porque você vai precisar desse número, né? Esse quantitativo de animais. Não, eu tenho que planejar, por exemplo, vamos considerar aqui que metade dos leitões são machos, metade são fêmeas. Vamos levar em conta, tudo calculado antes. Vamos levar em conta qual o índice de desmame que tem por porca. Não, a porca desmama aí, a média no instituto, 10 leitões. Então, eu vou ter 5 machos, 5 fêmeas, teoricamente, né? Então, eu tenho que ter, se eu sair tem que ter no mínimo 25 porcas parindo para eu ter 25 fêmeas e 25 machos da mesma idade. 5 porcas parindo na mesma semana, pelo menos. Entendeu? Então, assim, isso dificulta um pouco esse trabalho. Mas dá para pensar, como eu falei, no quadrado latino, que não é muito usual, para iniciação científica dá. E esses trabalhos com esses animais são bons porque eles são rápidos, né? Assim, o quadrado latino não, o quadrado latino é um pouco mais lento, porque você tem que, todos os animais têm que passar por todos os tratamentos, né? Não ao mesmo tempo, em tempos distintos, mas todos passam por, que as repetições são no tempo daí, né, na verdade. Mas não tem, que eu saiba, não tem não, Amanda. Mas pode testar uma fonte, por exemplo, a fonte de proteína para leitões, se for plasma de sangue, pode parecer chocar, né? Ah, plasma de sangue, mas plasma sanguíneo. O resultado dos leitões é outro. Já é uma coisa comprovada, né? Ninguém vai descobrir isso não, já é comprovado. Mas para iniciação científica, você simplesmente, show. Comparar a proteína de sódio com proteína de plasma sanguíneo na nutrição de leitões. Você faz ali 15 dias, um mês, e vê o ganho de peso, vê o índice de diarreia, um mês você já tem dados de um trabalho, entendeu? E se apertar um pouquinho, dá até um mestrado. Assim, eu teria interesse, embora eu não trabalhe com suinocultura, são os professores aí, eu teria interesse em colaborar, em coadjuvar num trabalho desse. E dar ideia, né, que a gente, como trabalha com nutrição, na parte nutricional, né, você vê muito, você tem que ler muitos trabalhos, muitas ideias de trabalho. Com frangos também. Beleza? Eu não sei se tem algum não, mas quando voltar lá, vai dando uma fuçada lá, vai dando uma fuçada no bom sentido, né? É até sugestivo, que é suíno. Vai dando uma olhada lá e ver o que tem, né? O que pode ser feito. Fechou então? Beleza, professor. Aí interrompemos por aqui, beleza? Certo. Eu não lembro se essa disciplina, elas são só 2 aulas semanais ou são mais. São 4, né? Então até a próxima, que eu não sei que dia que vai ser. São Deixa eu ver 4, aqui. se eu não me engano. Na quinta-feira. Aí eu espero até a Oi. Quinta de manhã. Professor, quando o senhor for enviar e-mail para nós, Olha só, eu vai não vi por ser turma, eu vi pelo por que swap, eu não turma? sei como é que vai. Sabe por quê? Sabe por quê? Para não virar essa bagunça, Ah, viu? tá, Deixar só pelo swap alguém de mesmo? fora. Então, assim, se eu enviar para uma turma, essa turma não é a turma regular daquela disciplina, tem gente de outra turma nela, e vira e mexe, ainda mais depois da pandemia virou um picoar de cego danado. Então eu prefiro mandar pelo swap, porque daí, se fosse fácil e eu tivesse certeza que vai para todo mundo, eu procuro outro mecanismo de mandar, mas vai que fica alguém de fora. E não é uma coisa, eu tenho que estar. Eu tenho que estar buscando endereço daí, pelo swap não fica Não, ninguém bem de fora, provável né? que vai ficar. Lá no swap tem a opção, e-mail, via swap e via e-mail. Eu Certo, sempre então. opto pelas duas. Agora não sei para qual e-mail que vai.
Eu acho que é o institucional. Você abriu, Eu não recebi pelo você abriu e-mail. esse e-mail do Eu até te Gmail ou você falei abriu lá o e-mail hoje de do manhã. @ifo? Ah, tá. Então talvez tenha ido pro Abri o @ifo. Gmail do IFRE, eu perdi. Tem que ir atrás. Eu É sempre porque eu opto por abri lá, isso. tava aparecendo que Eu não enviou sabia no para qual swap e e-mail no que ia, mas eu e-mail. optava por isso. Mas abra nos dois. Nos dois não, abra nos dois, ó. Abra no @ifo, beleza? Ô Adenilson, rapidamente aqui. Tá dando uma hora já também. Tá, beleza. Dá um alô aí. Tinha mais os colegas da turma de vocês, estava meio Oi, professor. sumidão. Esse pessoal vai voltar? Voltou? Como é que tá? O que que você me fala? Você tem informação disso? Sim, vai Que voltar. bom, cara. Que Eles bom que vão, estão eles estão voltando. Pô, matriculados nessa essas coisas disciplina são aí. Vai assim, pegar cara. Se firme você agora. desanimar, se você deixar aquela história, se for o boi com a corda e tudo, já era. Você não pega mais não. Então, aham. Sim, a questão é que a gente tinha deixado de fazer lá no quinto semestre, né? Querendo fazer presencial. Agora não tem jeito, Daí, né? em decorrer Agora, de cara, função, a gente eu não nunca tenho volta, quase fala, discussão não, vamos mas chegar a ataque agora. vamos E aí? ver. Esse semestre, pelo menos um Tem pouco, que tem que ser aprender. presencial. Eu tenho que dar as minhas práticas lá presenciais, cara. Vamos ver. Nem que a gente tenha que usar máscara, todo mundo, usar luva. Luva não, mas. Luva não precisa, mas usar máscara e álcool o tempo todo, mas vamos fazer isso aí. E. Oi. Professor, me tira uma dúvida. Eu tava olhando os alunos Eu nem sei, matriculados. Tem Amanda. uma Eu sei que eu tenho disciplina mais de sua que 100. tem 47 alunos ou eu Imagina. olhei errado? Coisa de 44, quer prova. dizer. Eu, É isso mesmo. Dei uma olhada no pessoal lá. na verdade não 44 pode, né? pessoas. Imagina isso presencial, gente. Na verdade não Tô pode, besta de né, ver. Amanda? A da Porque é Larissa tem assim que funciona. 57. Qual que é. Quando foi que é o curso da tecnia, eu já coloquei menos gente de agronomia. Eu botei. Era para ser 35, mas daí tinha uma questão de uma vaga. Aí acabou indo para 36, para dividir 18 na época pelo Enem, 18 pelo ampla concorrência, um rolo assim, e abrir vagas para deficiente, aí foi para 36. Teve que subir para 36 como. Professor, mas você sabe se eles vão dar preferência para a turma de origem? Porque essa Provavelmente aqui é porque eu acho Zou que não chegou. 120, Não se eu não me sei, nem engano. Nem sei. não tem ninguém de 120 que faz. Ah, é pré-requisito. É. Eles não fizeram Hein? Mas bromatologia, olha né? só, Por isso. não sei, Pré-requisito, né? geralmente, Amanda, não posso afirmar nada, não sou eu quem decido isso, mas geralmente tem essa questão de, não também eles não podem deixar o pessoal da disciplina que estiver condições de fazer regular de fora, né? Se quer entrar na justiça, ele ganha. Agora, o que eles fazem, o que pode ser feito, às vezes, uma turma paralela, mas na atual circunstância, eu estou com esse monte de disciplina por quê? Porque não tem professor. E não sei se vocês sabem, deve ter visto, né, eu sempre fui contra a abertura de um novo curso. Fui e sou contra. Não é contra esse ou contra aquele curso. É na situação. Nós estamos com déficit de professores. O reitor prometeu há muito tempo, o professor não regularizou. Tem professores saindo. Tem 2 professores ausentes, né? Ausentes aí, licença, não sei qual motivo, mas tem 2 ausentes. Isso não é o problema, porque você ainda consegue botar um substituto. Não é bom, não é o ideal, não estou desmerecendo o substituto, mas a questão é a seguinte: o substituto chega, recebe no peito uma tijolada de uma disciplina, que às vezes alguém que não queria, e que ele não tem nada pronto, às vezes o cara nunca trabalhou como professor, mas está desempregado e tal, ele não tem material pronto, ele nunca trabalhou com sala de aula, vai começar a pegar o esquema agora. Quando o cara começa a engatilhar, ele sabe que aí o outro volta. Esse é um problema sério. Mas é o que se tem, né? Dos males o menor. Agora, pior é você não ter o profissional. Você não tem o professor, não tá lá. A vaga está em aberto, né? E está afetando para todo mundo. Aí vai ter que semestre que vem, quando está mais gente aí, porque o outro curso já está demandando, conforme vai avançando, vai demandando por mais gente, e o que vai ficar a briga. Quem é que vão atender? Né? Se a gente já está no déficit aí ou não. Porque eu tenho feito minha parte. Não tenho culpa nenhuma no cartório. Eu tenho feito minha parte para deixar o pessoal sem disciplina. Porque trabalhar com avicultura e com bubalinocultura é complicado, cara. Um é ruminante, o outro é ave, sabe? Aí tem disciplinas que eu
propus entrar no curso por serem importantes, então até que seja alguém que seja disposto a pegar, ou mais habilitado que eu, ou enfim, eu estou trabalhando com elas, então eu estou com diversidade de grandes disciplinas, né? Diversidade de grandes disciplinas, sabe? Eu bato escanteio e corro para cabecear, mas ninguém me obrigou, não. Eu optei por pegá-las, eu optei para não deixar sem. Agora, tem limite, né? A gente não consegue abarcar tudo, não consegue resolver tudo, né? Aí agora estamos aí, tem professor dando aula na veterinária, cara. Na minha opinião, aí já é uma crítica mesmo. Uma crítica. Não deveria. Sabe por quê? Nós estamos faltando gente na zootecnia. Tem disciplina sem professor na zootecnia, porque o cara vai dar aula na veterinária. Vai preocupado em resolver o problema do curso dos outros. Não é criar rixa entre cursos. Cara, eu falei, bicho, espera assentar as coisas da zootecnia, espera terminar, formar a primeira turma. Depois mexe com isso, tá faltando gente. Mas acho que eu fui a única voz. Professor, em relação às salas também, né? Ter sala para todas as turmas, vai ficar Eu nem sei complicado como quando é que vai voltar ser. presencial. Vamos ver como é que vai ser. Diz que iam reformar um pavilhão lá e ia transformar em sala de aula. Vamos ver. Mas, cara, percebe o problema? Que eu fico indignado com isso? Porra, tá faltando gente da zootecnia. Aí, professor da zootecnia dá lá na agronomia, na veterinária. Cara, O professor, eu penso o seguinte também, o Instituto pensa muito em colocar muito aluno, mas não tem estrutura para isso tudo. Nem, a gente já está com mais de 8 turmas de zootecnia, não tem nenhum bloco específico para ele que fica levando aluno para lá e para cá. Colocou mais um aluno, mais um curso, uma graduação, também não tem estrutura. Só vai colocando aluno. quantas questões de estrutura, fora a sala de aula, você tem um bloco específico, tal, isso aí não é problema porque isso não afeta muito, né? O que mais importa, Damares, é ter laboratórios, e nisso a gente tem que ser realista, o IFO tem muito mais que muita universidade por aí, é ter os laboratórios e tudo mais, tá. Agora, quanto a material humano, realmente está faltando material humano, a gente não está tendo material humano. Sala de aula, que uma sala de aula não tem diferença de uma para outra, né? Só vai ter diferença se ela não tiver espaço para agregar todo mundo. Aí vai ser problema. Mas sala de aula, se tiver o quantitativo para uma por turma, pelo menos, beleza, né? E quanto a esse negócio de às vezes não ter um bloco específico, a gente não se preocupa muito com isso não, porque quando você vai nas faculdades mais antigas e tradicionais, por exemplo, você está lá em UFV, seja alguém de vocês já foi para lá, mas eu já tive a oportunidade de visitar a UFV, já estive lá, já estive na UFMT, Campus Cuiabá, andei pouco lá dentro, mas já estive lá, e já estive em Lavras. O UFV e Lavras eu tive já umas 3 vezes em cada uma, andar lá dentro, passar dias lá dentro, enfim. Então, assim, aí você tem aulas de física do ambiente agrícola na agronomia, então física aplicada à zootecnia. Você não tem aula em volta dos setores de zootecnia, você tem aula no departamento de física. Você vai ter aula lá. E às vezes o departamento fica a 1.500, 2.000 metros de onde você está. Você tem que se virar para correr para lá. Então isso aí vai acontecer, tá? Mais dia, menos dia vai acontecer. Possivelmente se o estudo se ampliar, né? Você tem aula de matemática, departamento de matemática. Não tá lá em volta, né? Então, mesma coisa, o pessoal da veterinária, quando tem alguma aula de zootecnia, é no departamento de zootecnia. Uma aula de parasitologia, que é no departamento de veterinária, e assim por diante. Então você tem que correr nos departamentos. Embora esses departamentos são próximos, o de veterinária próximo, geralmente próximo do de agronomia e próximo do de veterinária, de zootecnia. Mas o de física, de matemática, ou sei lá o quê, o de construções, de engenharia civil, que essas faculdades têm trocentos cursos, né? Lavras já tem vários anos que tem medicina, inclusive, eles são bem distantes. É uma cidade, na verdade. A universidade é uma cidade, né? Da entrada dela do portão no final dela dá 4, 5 quilômetros de distância. A UFV é assim, Lavras mais ou menos assim, né? Lavras um pouco mais curto, porque adensaram um pouco mais, está em cima do morro. Mas mesmo assim é bem extenso. Tem banco dentro, tem supermercado dentro, tem restaurante dentro, tudo privado, de terceiros, né? E tem as coisas públicas. E tem pracinha, né? Pracinha mesmo, do tamanho de uma praça de uma cidade aí pequena, dentro, tem tudo isso aí.
e ter uma prefeitura de campus. Então, quanto a isso, não é problema. O problema maior, o Damares, é realmente o material humano que eu vejo. Né? Porque tendo professor, não é o ideal, mas se dá lá tá debaixo de uma árvore. O problema é ter professor, né? Que a gente não está tendo. Beleza, gente? Mas a gente vai fazendo o que pode fazer, fazendo o nosso melhor, como diz o professor Mário Cortella, o nosso melhor, enquanto não tem melhor para a gente fazer melhor ainda. Fechou? Beleza, então. Até a próxima. Fechou. Falou, Adenilson. Falou. Falou, tchau, Amanda. Valeu, Tchau, professor. Boa Amanda. semana. Tchau, gente. Boa semana. Até mais.